e hoje nós vamos conversar sobre os direitos do consumidor nas compras online. Você sabia que em 2019, 58 milhões de brasileiros fizeram compras online? Só que comprar pela internet, gente, é muito diferente do que fazer compras numa loja física. E quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, em 1991, sequer pensávamos na possibilidade de fazer compras online. Por isso que em 2013 entrou em vigor o Decreto 7.962, que regulamenta a aquisição de produtos e serviços no comércio eletrônico, que ficou conhecida como a Lei do E-Commerce. Essa lei, então, disponibilizou vários deveres aos fornecedores que se traduzem em direitos dos consumidores. Vamos falar sobre 7 desses direitos. O primeiro direito é o direito à informação clara e adequada quanto ao fornecedor, quanto ao produto e quanto ao serviço. O que isso significa? Que o consumidor tem direito de que no site estejam disponibilizadas de forma clara, de fácil identificação, dados do fornecedor, como por exemplo, o seu CNPJ ou o seu CPF, se for pessoa física, um endereço físico para poder contactar esse fornecedor se for necessário, todos os dados referentes a este fornecedor. Com relação ao produto, é necessário que ele esteja amplamente descrito, suas qualidades, suas características, medidas, peso, se for serviço, quais são todas as suas características, o modo como ele é prestado, o preço à vista ou a prazo, o valor do frete, o prazo de entrega. Uma das maiores reclamações no comércio eletrônico é o atraso na entrega das mercadorias. Então, o prazo de entrega é muito importante que esteja previsto no site e, claro, que ele também seja cumprido. Então, todas essas informações devem estar ali facilmente à disposição do consumidor. Outro direito é o direito ao atendimento facilitado. Ou seja, o consumidor deve facilmente ter um canal de comunicação com o fornecedor. Este canal pode ser um chat online, pode ser um e-mail, um telefone, um WhatsApp. O que a lei pretende é que o consumidor possa fazer suas solicitações, suas reclamações, eventualmente também o cancelamento de um produto, e isso ele possa exercer facilmente através desses canais de comunicação. É importante que sempre que o consumidor entrar em contato com o fornecedor por um desses canais, imediatamente o fornecedor deve informá-lo de que recebeu essa solicitação ou essa reclamação. E o fornecedor, após isso, tem o prazo de 5 dias para responder à solicitação do consumidor. Tudo bem? Bom, outro direito. O consumidor tem o direito à disponibilização do sumário do seu pedido de compra. O que significa? Então, ele está lá no site, escolhe o seu produto, aí ele vai passando pelas etapas de compra. Antes dele confirmar a compra, o fornecedor deve informar todas as características do produto, da compra, o preço total dessa compra, o valor do frete, o prazo de entrega, a quantidade que ele está adquirindo, os dados do próprio fornecedor, os dados do consumidor, endereço para entrega. Todas essas informações devem estar presentes antes do consumidor confirmar a sua compra. E se porventura o consumidor precisar fazer alguma correção, o fornecedor também tem que disponibilizar meios para ele poder fazer essas correções antes de finalizar a compra. Finalizada a compra, o consumidor dá o seu ok e o fornecedor deve posteriormente confirmar ao consumidor que recebeu esse pedido. Então ele deve confirmar a confirmação do consumidor. E isso deve ser feito também disponibilizando ao consumidor o contrato, ou seja, ele deve fazer de uma forma que o consumidor então consiga armazenar ou até mesmo salvar e, se for preciso, imprimir este contrato com todas essas informações a respeito da compra. Um outro direito do consumidor muito importante também é o direito à segurança.
Um dos maiores receios dos consumidores digitais é a segurança dos seus dados nos sites de compra. Então, muitas vezes o consumidor tem receio de fazer compra online porque ali ele vai disponibilizar principalmente seus dados bancários, né, o número do cartão de crédito e tudo mais. E ele tem receio de que, em eventual vazamento, esses dados possam ser utilizados de forma fraudulenta. Então, o fornecedor é obrigado a ter recursos, mecanismos de segurança, implementar esses mecanismos de segurança para que o seu site, né, seja o mais seguro possível, para que essas informações do consumidor fiquem ali armazenadas em segurança. Por isso é importante fazer formas de criptografia, né, certificados de segurança, tudo isso para demonstrar ao consumidor que os seus dados estão seguros. E vale lembrar que agora em agosto de 2020 entrará em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente uma importantíssima lei para assegurar a proteção dos dados pessoais, tanto dos consumidores como também dos cidadãos em geral. E todos os fornecedores, né, principalmente do comércio online, eles devem se adequar às novas diretrizes da LGPD. Então fica a dica aí para os fornecedores. Então, o direito à segurança precisa ser observado e muito bem observado. Outro direito é o exercício do direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento já tem previsão lá no Código de Defesa do Consumidor, para aquelas compras que forem feitas fora do estabelecimento comercial, como compras por catálogo, compras a domicílio, compras por telefone. E agora, pela internet, também é uma compra que ocorre fora do estabelecimento comercial. O importante aqui é que o consumidor, feita a compra online, ele tem o direito de se arrepender dessa compra até 7 dias contados do recebimento da mercadoria ou da assinatura do contrato do serviço. E esse direito deve ser exercido plenamente, sem nenhuma justificativa. Vale dizer, o consumidor não precisa justificar porque ele não quer mais aquele produto ou aquele serviço. E todas as despesas com a devolução desse produto devem ser feitas pelo fornecedor, ou seja, o consumidor vai exercer esse direito sem nenhum custo, sem nenhum acréscimo. Até mesmo a coleta desse produto deve ser providenciada pelo fornecedor. Tudo bem? E por fim, o último direito que nós separamos aqui é o direito de ter disponibilizado nos sites de compras coletivas informações sobre a quantidade mínima para a efetivação de determinada oferta. É muito comum que nesses sites de compra coletiva a oferta no preço anunciado esteja condicionada à aquisição de um número mínimo, né, de pacotes de viagem, por exemplo, se for o pacote de viagem, aquilo que está sendo comercializado. O que a lei determina é que o consumidor deve ter isso amplamente informado para que ele possa saber quais são as condições para a efetivação dessa compra, qual é o prazo, se ele pode exercer isso em qualquer período ou se tem um período, como por exemplo baixa temporada, e ele não vai poder exercer esse direito em altas temporadas. Então todos esses direitos restritivos para o consumidor devem ser colocados em destaque no site. Então, a informação deve ser sempre a mais transparente, a mais clara possível. E deve conter tanto informações sobre o site, sobre o fornecedor do site onde está hospedada aquela promoção, do site de compra coletiva, como também o próprio fornecedor daquela viagem, se for um pacote de viagem, se a gente estiver falando disso. Mas pode ser de roupas, pode ser de restaurantes, enfim, pode ser de uma infinidade de produtos ou de serviços. O importante é que o consumidor ele tenha que ter isso sempre de uma forma muito clara, que ele não precise ficar na dúvida sobre quais as condições que ele está adquirindo aquele produto ou aquele serviço, certo? Pessoal, eram essas as dicas que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários, porque
A opinião de vocês é muito importante para mim. Muito obrigada. Tchau, tchau.